O tal é para você que quer se desafiar a transformar ameaças em oportunidade. E quando você vai fazer isso? Você vai fazer isso agora, tá? É no pós-pandemia. Hoje nós temos um convidado ilustríssimo, é uma honra eu ter aqui hoje a presença do professor Eduardo Coelho, uma pessoa não só que eu admiro, nós já trabalhamos juntos, fomos da mesma equipe, é alguém que me inspira como exemplo, é alguém que sempre, né, tivemos a alegria de trabalhar juntos. Então, Coelho, seja bem-vindo e eu tenho aqui muitas perguntas para você para solucionar a pandemia. Vamos passar a palavra para você. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês através do professor Carlos Franco. O Carlos Franco foi coordenador na Metrocamp dos cursos de administração, ciências contábeis, uma pessoa que é muito competente, é inovador, está sempre aberto às novas ondas de conhecimento, gestão, e pode orientar muito a gente nesse processo. Todos nós fomos pegos de surpresa, não foram só os governos. Nós também, as pessoas em geral, não podiam imaginar que uma pandemia como essa viesse a afetar tanto a vida das pessoas e das empresas. Na medida em que todo mundo foi afetado, igrejas, instituições em geral, o pessoal do comércio, da indústria, dos serviços, os estudantes, os professores, as escolas em geral, nós estamos vendo no mundo uma necessidade de adaptação dessas instituições e das pessoas a um novo cenário. E essa adequação das pessoas aos cenários já era reivindicada e demandada antes de acontecer a pandemia. Vocês imaginem agora. Então é para isso que nós estamos aqui, para discutir um pouco o que aconteceu, quais foram os impactos, e ao mesmo tempo, como a gente é gente de olhar para frente, otimismo e vontade de mudar as coisas, nós temos que olhar para os cenários novos dentro dessa chamada nova normalidade que vai acontecer. Então, se eu puder ajudar em alguma coisa, refletir como educador, como gestor de educação, como engenheiro, eu estou à disposição, viu, Carlos? Um grande abraço e obrigado por me chamar para essa live. É uma honra, é um privilégio com ele. E é interessante que faz tempo que a gente não se conversa, né? Eu conversar com você, parece que nós estamos continuando uma conversa de ontem, né? Pela nossa afinidade e tudo mais, mas faz tempo que a gente não se conversa. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Elisanita, que está entrando também. Seja bem-vinda, viu, Elisanita? E tanta gente boa. E eu acho que é muito interessante esse ponto que você destacou, Coelho. Na verdade, né, a pandemia nos pegou de surpresa, né? Ninguém podia imaginar. Eu me lembro de quando eu via lá em dezembro, janeiro, aquelas primeiras notícias da China, tudo fechado, lockdown, né? Mas não passava na minha cabeça de jeito nenhum que aquilo podia chegar aqui. Não sei se eu não conseguia imaginar aquela situação chegando aqui. No entanto, quando chegou na Itália, a gente, opa, peraí, já está na metade do caminho. Agora, o que eu tenho desafiado aí os meus amigos, quem nos segue, fala, olha, a pandemia nos pegou de surpresa, mas o pós-pandemia não. Nós estamos tendo aqui 60, 90, nós estamos tendo tempo para analisar tudo o que está acontecendo e nos posicionarmos e reagirmos. E eu acho que a palavra sua aí, otimismo, né, é um otimismo realístico, né, um otimismo de quem... Nós já vivemos inflação de 80% ao mês, né, não preciso dizer minha idade, mas já vivemos isso. Né? Já. No final do governo Sarney, a inflação era 80% ao mês. Você imagina eu lá na PUC administrando as mensalidades escolares, que tinham que aumentar todo mês, e os professores e funcionários querendo ajuste de salário. Você imagina, aquilo era uma pandemia econômica terrível. Talvez mais complexa do que o problema, não tão extenso em mortes, mas era
né? Então, a gente já viu a diversidade. Então, o ponto hoje é, e eu acho que você tocou algo muito interessante, deixa eu dar boa noite aqui para o Maurício Amaral também, foi nosso aluno na Metrocamp, foi nosso Opa, professor na Metrocamp, né, Maurício? É um certeza. prazer estar recebendo o Maurício Maurício. do CEUNSP também. Exatamente, do gestor financeiro lá do CEUNSP, está Adriano aqui, Adriano também está aqui conosco. Em suma, tanta gente, olha, ó, Coelho, é bom, fazer live com você é bom, porque os seus seguidores vêm juntos, né? Mas você sabe, ô Carlos, uma coisa que eu acho importante nesse processo é a inteligência emocional. Você sabe que se você é pai, você não pode deixar os filhos ficarem tranquilos e em pânico com a pandemia. Se você explicar para ele que é um vírus, que acontece assim, assim, assado e tal, e que as crianças têm menos possibilidade de se tornar grave a doença, se ela pegar. Se você for contornando e mostrando para ele, ele não entra em pânico. Claro. Porque as pessoas, de uma forma geral, elas ficam assustadas com a inovação. E quando a inovação é forçada, elas ficam mais assustadas ainda, porque elas não estão preparadas. Quando você se prepara para um determinado curso, graduação, pós-graduação, você começa aquele curso com a realidade daquele momento. Mas, na realidade, a hora que você terminar aquele curso, você já tem uma nova realidade. Então, a inteligência emocional é importante para que você não se apavore, em primeiro lugar. É necessário que as pessoas tenham equilíbrio, calma, entendam o que está acontecendo, se planejem para entrar nos novos cenários e procurem se capacitar, se organizar, se somar para atender às demandas desse novo cenário. Então, inteligência emocional, para mim, é uma das coisas importantes. A segunda é a criatividade e agilidade. Porque se você não tiver a criatividade, não entrar no campo da inovação, você não tem coisas a oferecer nessa sociedade nova que se cria. Quando a gente podia imaginar que as aulas seriam dadas online e os professores utilizando ambientes de aprendizagem para eles conversarem com os alunos, com os pais, com os diretores de escola, entrarem com conteúdos, proporem jogos, fazerem avaliação e tudo. Ninguém podia imaginar. Quem podia imaginar que na Quinta Avenida, aqueles prédios enormes de grandes corporações americanas, elas estivessem todas em home office, porque estava proibido até o acesso ao prédio. Então, todo mundo entrou em home office e o administrador passou a ter que administrar ambientes de telecomunicação que ele não tinha costume de fazer. Ele fazia reuniões, chamava todo mundo, entrava numa sala, todo mundo discutia as coisas e tal, cada um ia para a sua sala e tal. A partir do momento que a sala virou a casa, é preciso mudar a forma de articulação das coisas. A própria empresa não vai mais se comunicar com os outros usando tantas passagens de avião. Vai poder fazer isso se conectando de uma outra maneira. Aí surgem os gestores de telecomunicação, que são os caras que vão administrar as redes, as comunicações entre as pessoas, as empresas, entre as escolas, as organizações e até as igrejas. E essas pessoas que vão gerir tudo isso são novos profissionais que precisam saber como é que você se articula com esse novo mercado para oferecer o seu serviço. Só para a gente começar aí a discutir os processos. Não, sensacional, Coelho. Eu tenho uma filha, que minha filha caçula, é minha, ela mora, né? Ela virou cidadã europeia, ela foi fazer pós-graduação, foi fazer mestrado na Europa e não voltou, né? Então ela já há 10 anos, hoje ela já é cidadã europeia e já vai ser mãe esse ano também. E ela trabalha numa empresa de alta tecnologia. Eles estão em home office, entraram em home office em janeiro, finalzinho de janeiro. E já chegaram à conclusão, Coelho, que sim, alguém vai voltar do home office. Mas você vê, já se sabe, não é todo mundo. Alguns vão voltar do home office. Vai haver uma reestruturação do espaço físico da empresa, né?
Então, você fala, poxa, é o que você está falando, né? Vai sobrar lugar na Quinta Avenida, talvez imóveis que eram comerciais, escritórios, vão começar a virar prédios mistos, não sei, né? Porque você tem toda a Sim. infraestrutura do centro das cidades, uma infraestrutura boa e cara, com investimento público alto, né? Então, são coisas que realmente a gente não dava para imaginar. Isso é quase que uma disruptura, né, Coelho? É quase assim, Não, aconteceu inesperado, muito inesperado, né? você imagina, por exemplo, que antes você chamava técnicos para ir nos prédios grandes e em cada andar ele consertava os computadores de todo mundo, não é verdade? Agora, se o cara for para home office, precisa ter um monte de gente que conserte o computador na casa das pessoas, que instale softwares, que esteja mantendo essas estruturas, entende? Então, por exemplo, a capacidade de relacionamento em rede de cada um está se ampliando muito já, e com a pandemia vai se ampliar ainda mais, porque eu fiquei craque em tecnologia de internet, de Instagram, não sei o quê. Agora, eu não sabia tanto quanto eu sei agora. Agora eu posso dizer que eu sei bastante, mas eu não sei tudo. Então, alguém tem que me ensinar como é que faz isso. Então, novas profissões, elas vão se formando, né? Por exemplo, a parte de ecologia. Nós valorizamos nesse cenário o meio ambiente de uma forma espetacular. Imagina que você, na Baía de Guanabara, você, depois de 2 meses de isolamento social, que não tinha mais tantas empresas e tantas pessoas jogando lixo e entulho na Baía da Guanabara, os peixes apareceram, as tartarugas apareceram, é uma coisa fantástica, Né? não é? Sensacional, né? Então, o pessoal do meio ambiente que tem falado sobre isso, aliás, outro dia foi, no dia 5, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, é um pessoal que vai fazer a ecorrenovação de tudo, tá certo? E assim por Sensacional. diante. Então, a Coelho, adaptabilidade a essas novas profissões vão surgir, por exemplo, há 30 anos atrás, era um conjunto de profissões que o mundo tinha. Há 20 anos atrás era outro conceito, há 10 anos atrás outro, atualmente é outro, e daqui a 5, 6 anos, muitas profissões atuais vão quase desaparecer. verdade. E outras vão surgir, não é verdade? O pessoal de comunicações, por exemplo, vai dar um estouro, porque é preciso comunicar muito mais gente, porque antes você comunicava com uma empresa, agora você tem que comunicar com N pessoas que compõem as empresas. Imagina isso. Uhum. Eu até queria ouvir tua opinião, Coelho. Eu tenho visto, lido um pouco aí no Economist e coisas desse tipo, mas que, na verdade, a pandemia ela fez com que coisas que iriam acontecer talvez em 5, 6 anos fossem aceleradas. Uma das coisas que eu tenho impressão que vai acontecer muito, mas eu queria ouvir a sua opinião aí como engenheiro e aí como alguém mais experiente, por exemplo, eu acho que a implantação do 5G, né, da tecnologia 5G de telefonia, ela vai ser muito acelerada, porque com essa demanda que nós estamos tendo hoje, né, e de como a internet se mostrou útil nesse novo normal, eu acho que quem chegar com 5G primeiro vai ser como que descobriu a América. Não sei, o que você acha, Coelho? Olha, eu acho, em primeiro lugar, uma melhoria de qualidade, né? Porque a nossa rede hoje, você está vendo que a rede mundial de internet está caindo muito, os telefones caindo muito. Por quê? Tem muito mais gente precisando da internet no mesmo horário. Então, como a capacidade da rede é limitada, você precisa de mais, você com mais gente interagindo, é óbvio que cai a qualidade, algumas linhas até caem no meio do caminho das comunicações. Quando tiver 5G, aí não vai ter limite. E, além de tudo, a qualidade da conexão vai ser espetacular. É Então, sensacional. isso muda. Por exemplo, imagina uma prefeitura de Campinas onde você possa ter uma 5G instalada, todos os pontos da prefeitura estão ligados com a tecnologia 5G, aí você pode marcar consulta pela internet, você pode marcar os exames, você pode pegar os resultados dos exames, tudo sem ter fila. Quer dizer, você vai ter uma forma de agilização do processo aonde uns certos gargalos que existem hoje vão desaparecer.
pelo uso da tecnologia e pela capacidade das pessoas se adaptarem a isso. Claro que um médico ele vai sempre precisar ver o paciente, fazer os exames, a pessoa precisa fazer o exame, obviamente, num laboratório ou num lugar onde tem imagens, mas na medida em que isso é montado, cria-se um portfólio da pessoa e a pessoa passa a interagir com o sistema da prefeitura de uma forma muito mais ágil, com nitidez nas informações, rapidez e tudo mais, que é o que se espera dos novos gestores. Imagina que uma grande empresa hoje ela está se adaptando ao 5G, coisa que já existe na Coreia, não é? Na No Ásia, Japão, né? na Ásia inteira já tem. Nós é que estamos atrasados, os Estados Unidos está agora chegando a vez dele, e provavelmente o Brasil na sequência. Então, o que você coloca é fundamental. 5G vai mostrar para a gente o seguinte, como é que era antes mesmo? Acho que é meio por aí, porque ele é tempo real, né? Ele transforma. E você falou aí da telemedicina, achei muito interessante, porque você conhece o pediatra que foi pediatra das minhas filhas, hoje é pediatra dos meus netos. Com certeza é seu amigo, o Dr. Martins, José Martins Neto, que foi reitor da Unicamp também. Ex-reitor, grande amigo. É, uma pessoa excepcional. E que ama o que faz, né? Da mesma forma que você ama não só o ensino da engenharia, mas tudo que você faz. Eu que sempre trabalhei, ou que já trabalhei com você, sei que você faz com dedicação e amor, né? Isso é natural. O Dr. Martins também tem esse perfil semelhante ao seu. Então ele clinica, olha só, ele está com... até ele diz a idade dele, então eu posso dizer, ele já está com mais de 70 anos, mas ele ama a pediatria. E logo que começou a pandemia, minha netinha teve lá uma febre, uma coisa assim, e ele é o pediatra delas, né? Para deixar aqui uma boa noite ao Dr. Martins, que deve estar nos acompanhando. E então ele falou, não é, veja bem, para essa febre que a Helena está tendo, não precisa a gente se encontrar no mundo físico, porque é risco, tanto para mim quanto para ela. Então ele fez várias consultas com a minha netinha por teleatendimento, mais ou menos como a gente está aqui, né? Mas as câmeras têm uma qualidade boa, então dava para ver, tá, né? Tira a temperatura, vamos ver a respiração, vamos ver isso. E foi muito legal, né? Foi muito interessante. Ele deu toda uma orientação de segurança, e eu acho que é exatamente disso que você está falando, né, Coelho? É claro que as primeiras consultas, os médicos têm que fazer para conhecer o paciente, conhecer os filhos. Tem um médico de família que já monta toda a anamnese, né, que é o levantamento das características das físicas das pessoas e tal. E a partir daí, você começa a fazer os exames. Ora, se você tem um resultado de um exame, muitas vezes você pode falar com o médico fala, olha, eu vi aqui o seu exame, não tem nada, está tudo certo. Por que essa pessoa tem que ir lá num posto de saúde para ouvir isso? Ficar horas numa fila para ouvir isso? Não precisa, tá certo? A minha filha também faz a mesma coisa com o doutor César, que é pediatra, grande pediatra. César, grande pediatra, sem dúvida. Doutor César, ele atende ela por telefone muitas vezes, ela manda pelo WhatsApp, manda os resultados dos exames, ele fala, olha, o seu filho não tem o que você está imaginando, fica tranquila e tal. Então, muita coisa vai ser resolvida. Da mesma forma, com outras profissões, né? A gente está falando de telemedicina, na área da saúde de uma forma geral, né? A área da saúde, dessa vez, teve uma evolução fantástica. Por quê? Porque havia uma intenção de fazer investimentos na área da saúde no mundo inteiro, tá certo? Com a pandemia, necessidade da criação da vacina, necessidade de análise de resultados, se haveria ou não eficácia desse ou daquele medicamento, quais os medicamentos poderiam ser somados para o combate ao coronavírus, e assim por diante. O que aconteceu? 50 bilhões de dólares foram alocados para descobrir essa tal da vacina rapidamente, e lá em Oxford está à frente de todos, da China, da Europa e tudo, e o Brasil agora vai fazer parte dos testes humanos, né, para validar a eficácia da vacina ou não. Então, você teve mais e mais investimentos que fizeram acelerar o conhecimento na área da saúde de coisas que não teriam investimento caso não tivesse a pandemia. Não tivesse isso.
Não é verdade? Deixa eu aproveitar com ele aqui, ó, tem na nossa audiência aqui o engenheiro Silvio. Ele é meu engenheiro, o engenheiro Silvio Ferreira Júnior, mas ele está dizendo, está te mandando um abraço. Falou que foi seu aluno, Coelho, de metálicas na PUC. Ô, Silvio, grande abraço, rapaz. E ele falou também que ele fez pós-graduação na Metrocamp, depois conversado com ele, que ele falou, olha, o Coelho tinha lá um desconto especial para alunos, ex-alunos da PUC. Tá aí, Silvio, tá dado o recado. Meus filhos, o Marcelo, o Alexandre, a Silvia, trabalhava muito, né, próximo dos estudantes, né? Então a gente tinha uma missão, o Zé Luiz Junqueira e eu, que éramos os fundadores da Metrocamp, a gente tinha uma missão. Qual era? Criar uma bela instituição educacional com bom nível, com mestres, doutores, bons laboratórios e tudo, mas, de outro lado, também tem um papel social, né? Onde a gente formou tanta gente, deu bolsa na graduação, na pós-graduação e tudo, e muita gente se formou. E hoje o resultado é esse aí, gente agradecendo. Eu nunca pedi agradecimento de ninguém, nem fui lá falar assim, olha, eu preciso de um favor de você em troca da bolsa. Nunca fiz isso. Por quê? Não precisa. Essas coisas estão na alma das pessoas, certo? Coelho, você falou de inteligência emocional. Eu trabalho muito com inteligência emocional e eu gosto de trabalhar também, né, inclusive desenvolver algumas ferramentas. Eu sou, no fundo, eu tenho meu lado engenheiro, né? Então, eu preciso quantificar. Inteligência emocional, eu criei meus métodos, eu quantifico. Todo mentoriado meu, a gente quantifica a inteligência emocional e depois trabalha com ela. Mas eu gosto de trabalhar muito também com inteligência de mindset, né? Inteligência de mindset é um pouco mais do que isso. Tem gente que chama isso de inteligência espiritual. Cada um pode chamar do nome que quiser. Mas eu gosto de quantificar também. Mas uma das características da inteligência de mindset é uma das coisas que você acabou de falar, que é a inteligência do universo, né? Você não precisa, para fazer o bem, você faz o bem de forma natural. E eu acho que a tua história atesta isso, né? E o universo, a inteligência do universo multiplica, ecoa isso, e isso volta, né? Você não precisou pedir de volta, né? E nem esperava que voltasse. Mas o universo, ele tem a inteligência dele, né? E faz isso, né? Então a gente ouve, um dos testemunhos que para mim, que mais me emociona, Coelho, às vezes quando eu vou contar esse testemunho, eu me emociono. Hoje eu acho que não vai acontecer isso, mas às vezes eu me emociono. Mas a história de um aluno nosso, talvez ele esteja nos ouvindo aqui, o Fernando. Fernando foi aluno da nossa primeira turma na Metrocamp, e quando ele estava se formando, 4 anos depois, Coelho, um dia ele pediu para ir conversar comigo, lá na coordenação. Eu falei, pô, vamos lá. E daí o Fernando falou, professor Carlos, o senhor lembra na primeira semana de aula que eu vim conversar com você? Eu falei, Fernando, me ajuda, eu tenho mais de 2.000 alunos aqui, me conta o que aconteceu. E daí o Fernando me contou uma história muito bonita. O Fernando falou, Carlos, eu não era favelado, eu morava em Invasão, nem endereço eu tinha. E vim estudar para cá. E teve lá um professor que disse que precisava comprar um livro, e eu não tinha dinheiro para comprar aquele livro. E eu vim conversar com o senhor, e no dia seguinte o senhor pegou o livro e me deu o livro. O senhor lembra disso? Eu falei, Fernando, eu não lembro, mas eu acredito no que você está contando. Né? E daí ele conta a história do livro, como aquele livro, daí ele era um livro de contábeis. Ele se dedicou a ciências contábeis, virou o melhor aluno da classe, e daí os colegas dele que tinham dificuldade em contábeis começaram a ter aula com ele. A empresa dele ficou sabendo disso, promoveu ele começou a virar treinador. Em suma, hoje ele é superintendente do Banco Itaú, fez várias pós-graduações. Então, isso é bacana, né? É emocionante, né, Coelho? Eu acho que você deve ter muitas experiências dessa natureza. Né? Eu acho que nos países desenvolvidos deve ser assim também, porque as grandes universidades têm uma parcela de bolsa bastante grande, né? Você pega Harvard, por exemplo, ela está com uma parcela de bolsas que chega a ter 50% dos alunos serem bolsistas, né? Que é uma maneira dela dizer, eu cobro bastante, mas eu também crio muita gente no mundo inteiro, né? No caso da Metrocamp, e foi assim na PUC também, viu? Quando eu era reitor, nós tínhamos um programa de bolsa espetacular. A universidade, ela se preocupava com as pessoas.
Era uma universidade católica, comunitária, que tinha, claro, a necessidade de ter os seus resultados para poder sobreviver e se manter, tudo, e inovar, mas era uma universidade muito preocupada com as pessoas. Então, hoje, eu encontro por aí, mas centenas, milhares de pessoas dizendo, Coelho, a universidade me ajudou muito, a Eletrocamp me ajudou muito, eu hoje sou o que sou. Tal. Então, um dia desses, uma pessoa veio, uma moça, a Nayana veio aqui na minha casa, ficou uns dias aqui em casa. Olha, Ela bonito, veio, poxa, ela veio da cidade dos meninos, né? é verdade. Onde muitas crianças eram abandonadas pelos seus pais e tudo. No começo, ela precisou se aperfeiçoar, porque ela vinha de uma formação que não era a mais perfeita. Mas depois ela foi se aperfeiçoando. A Silvia pegou ela, o Anderson Mendes e outros tantos, e acarinhou essas pessoas. E aí foi evoluindo. Hoje, ela está morando em Boston, nos É Estados verdade. Unidos. Ela tem uma empresa, ela é empreendedora, e aí Olha que vai. legal, Então, né? essa coisa é impressionante no Brasil, porque você tem uma educação básica que não tem a qualidade que a gente precisaria ter. A gente não é uma Coreia, a gente um dia pode chegar, mas ainda não somos, né? Então, o que faz as pessoas se transformarem, mesmo não tendo uma boa formação, é a sua vontade e o aconchego de alguém que falou, eu vou te dar um suporte, eu vou te ajudar e você vai chegar lá. E essas pessoas, animadas e com vontade, e mais o apadrinhamento, ela chega lá. E ninguém segura o brasileiro. E a hora que ele chegou lá, ele é um cara que não volta para trás. Então, gente que não tinha condição, está montando a sua empresinha. Gente que era meu aluno e que falava, eu não gosto de estruturas metálicas, me dá uns 5 aí que eu quero passar. Eu falava para o cara, pelo amor de Deus, você quer que eu seja um professor assim? Eu vou te ensinar, mas você é rigoroso com você, rapaz. Hoje, o cara me manda e-mail dizendo, graças a Deus você foi firme comigo, porque hoje eu tenho uma empresa muito famosa de estruturas metálicas. Olha que legal, né? Olha que bacana. Então, segue lá com ele, desculpa. Então, quando você acredita nas pessoas, no sonho das pessoas, você sabe que tem uma coisa que você conhece e todo mundo conhece. Se você gosta do que você faz o trabalho sem imaginar que você está trabalhando. Você está fazendo uma coisa gostosa, tá certo? E você entusiasma os outros quando você gosta. E aí você chama mais gente, você estimula, ajuda também. Então, essa corrente que você fala, que é uma corrente espiritual, ela está nesse universo, nesse cosmos. E as pessoas que são do bem, vamos dizer assim, e compreendem o seu papel no universo, essas pessoas são capazes de enxergar isso, ajudar os outros, se ajudar, porque tudo volta para você, e não é para você só, volta para as coisas que você constrói de novo. Porque a hora que você passou de uma etapa que você ajudou gente, logo para frente você tem que ajudar de novo. Porque você tem benefícios que a natureza lhe deu, ou a vida lhe deu, que você tem que transferir isso. Mas todos nós começamos do nada. Se você pensar bem, fizemos escola pública, grupo escolar, ensino fundamental na escola pública, depois o ginásio, que seria hoje o segundo ciclo do ensino fundamental, depois fizemos ensino médio, que chamava científico ou clássico antes. Por exemplo, a Regina Duarte estudou, na minha época, no culto da ciência, ela fez o clássico. Já o Faustão, que era da minha classe, o Faustão estudou científico comigo. E, aliás, tem uma coisa gozada, viu, o Carlos? A gente morava ali perto da Leco, onde é o começo hoje, começo da Paula Bueno hoje. Isso. A Paula Bueno em direção, hoje, ao Novo Cambuí e tudo, era tudo terra, não tinha absolutamente nada. Então, eu já morei na periferia de Campinas. E o Faustão também. A gente pegava, vinha, andava a pé, saía do Guanabara, e até o culto à ciência lá no Botafogo, a pé, todo dia. Voltava de bonde, voltava de ônibus, voltava com os amigos. Você vinha conversando e era numa boa. Então, todos nós fizemos escola pública. Eu fiz universidade pública, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado em universidade pública,
E eu posso dizer o seguinte, eu fui ajudado pelo público, por alguém pagando imposto para eu ter um benefício. Como é que eu não vou ajudar os outros? Tá Claro, certo? claro. Coelho, olhando aqui, eu tenho vários comentários e várias perguntas, mas eu não vou te interromper todas elas, mas tem alguém aqui perguntando o seguinte, Coelho, esse novo formato do mercado, quer dizer, no primeiro momento a pandemia está gerando um grande desemprego, né? A gente viu isso nos Estados Unidos também, aconteceu, mas nesse último mês, nos Estados Unidos, ele, ao mesmo tempo que você dobrou o volume de desempregado, rapidamente foram gerados 2,5 milhões de novos empregos dentro da pandemia, né? A gente vê que na área de saúde, o agronegócio brasileiro está crescendo muito. O que você comenta aqui para a gente, Coelho? Qual que é a sua visão, assim, olhando essa estrutura? Eu acho que esse novo normal que vai acontecer vai ser mais próximo do normal do que a gente imagina. Só que a postura nova em relação a esse normal que a gente já tinha vai ser diferente. Então, por exemplo, há pessoas que perderam o emprego nesses dias agora. Há empresas que pensaram, eu não consigo mais voltar a pagar o IPTU, a pagar o aluguel que eu pagava antes. Então, eu preciso reduzir, eu preciso ir para uma casa menor. É possível trabalhar com parte dos meus funcionários em home office, somar, fazer um rodízio, etc., para eu ter menos custos. Então, os custos das empresas tendem a diminuir nesse processo, numa tentativa de se adequar. E os empregos nem sempre voltarão, porque tem empresa que não vai voltar. É um processo difícil de reconhecer. Aí tem lojas que, imagina o seguinte, se eu estou num shopping grande e tal, e eu pago um aluguel de tanto, pago o IPTU de tanto, não sei o quê, com 30%, 40% da capacidade, como que eu vou voltar a ter o mesmo número de pessoas e os mesmos produtos, etc.? Eu vou ter que mudar. Tem restaurantes que fizeram esse delivery e, nesse meio tempo, descobriram que, através do delivery, é possível ter um bom faturamento. Então, eles vão voltar, mas não vão voltar na totalidade, vão voltar em parte, porque aí eles vão se adequando. Então, o futuro dos empregos vai ser uma adaptação a essas necessidades de redução de custos, de adaptação a uma comunicação maior com o cliente, e o empreendedorismo vai ser muito marcante. Hoje você fala, quem é empreendedor? É aquele que tem uma startup e tal, parece um negócio muito cheio de história, difícil de conseguir. Mas você pode fazer o empreendedorismo num bairro, numa região. As coisas não vão mais ser globais como eram antes, vão ser globais dentro do local, porque a gente tem usado um termo, não sei se você já usou esse termo, a gente tem usado o termo glocal, que é global ao mesmo tempo com uma atuação local forte, né? Eu não quis ser tão pedante, né? Falar que eu sei o que é glocal. Eu sei o que é glocal. É o global, mas o local. E isso é uma coisa importante, porque na medida em que você tem esses locais, por exemplo, o plano diretor do município de Campinas estabeleceu algumas centralidades. Antes você tinha que sair de um bairro lá dos Diques e você tinha que vir necessariamente para o centro da cidade de Campinas. Hoje você vai gerar lá centralidades, onde lá vai ter o banco, lá vai ter a clínica médica, lá vai ter o pet para os animais, lá vai ter uma boa farmácia, etc. Então ali você resolve grande parte dos seus problemas. É lógico que ali se gera uma economia local que você sabe que ela é um pouco mais cara do que o global, que tem grandes produtos e pode reduzir custos. Por outro lado, você tem um melhor relacionamento, você vai poder ficar devendo para a compra que você faz, porque o cara te conhece, você vai ter ali, o seu nome vai estar na cara do caixa, o caixa vai dizer, oi, dona Antônia, a senhora está bem? Tudo jóia? Vão haver novos relacionamentos, entende? Então, o local vai valer. E os novos empregos vão ser calcados ou numa coisa assim, antes eu trabalhava full time, quer dizer, tempo integral numa empresa. Hoje, eu sei que se eu ficar 10 anos lá, eles vão me mandar embora, porque eles querem reduzir custos e vão me trocar por um cara mais novo. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para 3 empresas.
e você vai trabalhar 2 dias para um, 2 dias para o outro, e o resto da sua semana para outra empresa. Você vai criar a sua empresa e vai vender a sua capacidade de resolver problemas, tá certo? Então, vai haver uma redução dos empregos e um aumento da força de trabalho, é isso que eu quero dizer, desde que haja capacitação das pessoas, elas terem competência para vender o seu produto, sua capacidade de solucionar as coisas, e aí você tem um mundo diferente. As grandes empresas não vão querer pagar prédios de 20 andares com grandes corporações, não vai precisar disso. Então, nós vamos ter em grandes, vamos dizer, a Berrini, lá em São Paulo, uma grande avenida cheia de grandes empresas, pode ser que ela se reduza. Em vez de ter 40 grandes empresas, ela possa ter 120 empresas médias, ou empresas grandes ocupando um espaço menor. E aí as empresas que querem terceirizar suas atividades, elas vão ter gente capacitada para oferecer o melhor serviço possível de uma forma ágil, que é o que se demanda do novo homem do trabalho, da mulher do trabalho, né? Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite aqui, ô Coelho. Tem vários alunos nossos aqui, ó. Então, deixa eu dar uma boa noite a Beth Miller, que está aqui na rede aqui conosco, ao Arthur. A gente vai vendo nomes que são familiares aí, viu, Coelho? Ó. Então, ter você aqui conosco. Eu tenho aqui também o Claudinei Fortes, grande amigo, o Rui Tomás Barbosa, que também tem muito interesse nessas questões. E assim a gente vai, gente super boa. E o Arnaldo Salguetti também está entrando. Tem bastante gente, Coelho. Então, além de aprender contigo, além de poder te ouvir, é um privilégio que seus amigos estejam aqui conosco também. Tá bom? É um prazer. Coelho, você tocou alguns pontos que eu achei muito interessante, e nessa questão do... Veja se eu entendi corretamente, mas você está me dizendo o seguinte, quer dizer, que com toda essa inovação tecnológica, de certa forma, eu estou entendendo o que você está colocando aqui, que a própria internet, ela criou uma estrutura que é mais escalável, talvez a gente possa ter maior versatilidade, até de uso dos nossos talentos, né? Não é nem tanto empregabilidade, né? Parece que ao mesmo tempo que você colocou a questão local, mas eu posso eventualmente estar aqui no Brasil, pela internet, dando uma consultoria de mercado brasileiro para uma empresa lá da China que está pensando em trazer algum produto para cá, e eu posso fazer isso aqui do meu home office ou do meu office, ou seja lá de for, mas quer dizer, eu não preciso ir na China, eu faço isso daqui. É isso? É mais ou menos isso? Entendi corretamente? Eu acho que é isso. Não vamos falar muito da China, que dá problema. Não, vamos falar da Europa, dos Coreia, Coreia do Sul, vai, pronto. Mas pode ser a Ásia, pode ser qualquer país. A Índia, por exemplo, o Paquistão, esses países, o Irã, eles têm mandado muitos jovens para estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e eles estão se capacitando enormemente. É gente que é craque, geram softwares para o mundo inteiro e tal. Esse pessoal vende capacidade de trabalho, não interessa onde eles estão, eles voltaram para a Índia para cumprir a sua obrigação de agradecer ao governo indiano para esse bem que fizeram eles, mas eles sabem que eles podem, de qualquer lugar hoje, oferecer sua força de trabalho e inteligência para o mundo inteiro. Da mesma forma no Brasil. E se você não tem competência ainda instalada para você fazer isso para o exterior, você pode fazer isso para Minas Gerais, você pode fazer isso para Santa Catarina. É exterior, né? É outro país. Né? E nos bairros, as pessoas estão vendendo máscara, estão vendendo quentinha, estão vendendo produtos de roupas feitas pelas pessoas. Enfim, criaram-se novos mercados nesse período, que são micromercados também, onde as pessoas estão usando para sobreviver, para ter uma ocupação, para se relacionar com as pessoas e para passar essa crise mais difícil. Mas você, por exemplo, tem algumas coisas que são levantadas, por exemplo, o professor da Unicamp levantou, agora domingo, o professor Antunes, uma discussão sobre a precarização do mundo do trabalho. Na medida em que você
também não trabalha para ninguém, ou trabalha para todos, e você não tem um vínculo empregatício, você não tem os direitos adquiridos, que são os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, isso pode levar uma pessoa a não ter, vamos dizer assim, o seu 13º, as suas férias, etc. E, portanto, ele tem mais dificuldade no momento que ele precisa do INSS, do plano de saúde e tudo mais. Ele que tem que montar sua própria carreira e tem que montar a sua poupança para fazer frente à sua individualidade nesse processo, né? Então, ele colocou isso. É claro que os governos têm que levar em conta, em primeiro lugar, os empregos, os direitos trabalhistas e tudo, e, de outro lado, as pessoas saber que elas podem também montar seus planos de aposentadoria, seus planos de saúde e tudo mais, dentro dessa sua capacidade de empreendedorismo, vamos dizer assim. Mas eu queria mandar aqui um abraço para algumas pessoas. O Valdecir Saraiva, que é um cara craque na área de comunicação, de filmagens, de geração de conteúdos gráficos, é espetacular. A Janete Franklin Maravita, que é uma pessoa que sempre nos acompanha, ela é uma mulher que sempre tem muita liderança com as mulheres, e passou por processos difíceis de saúde, se recuperou, a filha também. É gente que tem raça, sabe? E eu faço questão de dizer aqui. A Glaucia Virginelli, que é da área de administração, a Valéria Cavioli, que é da área de comunicação, a Maria Otília, que trabalhou com a gente. Lembra dela? Lembro da Maria Otília, uma pessoa sensacional, gosto muito dela. Então, gente super fina que está com a gente. Mas eu queria colocar também para você a questão dos trabalhos temporários. É óbvio que você vai ter vínculos e você vai trabalhar para as pessoas, para as empresas, de forma temporária. Por exemplo, alguém que faz isso na área de construção civil, alguém que faz isso na área de manutenção de equipamentos, etc. Essas pessoas vão ter um trabalho que não tem um vínculo permanente, de você trabalhar de segunda, das 8 da manhã, até sexta, às 18 da tarde. Essa pessoa vai ter um pouco mais de liberdade, mas ela vai também ter mais dificuldade para conseguir os seus clientes, mas na hora que ela conseguir, o boca a boca e as suas capacidades, né, de realização, vai fazer vir muito mais cliente. Então, os trabalhos temporários vão se transformar também em coisas muito positivas. O meu filho, Alexandre, ele está se dedicando, por exemplo, na área do direito, a mostrar que o advogado vai precisar, daqui para frente, utilizar dos robôs e da inteligência artificial ele ficou especialista para poder fazer uma melhor defesa dos seus clientes, né? Então, ele tem trabalhado com isso, montou 2 empresas em São Paulo e tal. Estava indo para São Paulo todos os dias, ou indo e ficando lá, com a família aqui, ele lá, tudo. Com essa pandemia, ele está trabalhando em casa, fazendo videoconferência, fazendo não sei o quê e tal. Eu conversei com ele hoje, ele falou, pai, eu estou melhor do que eu estava antes. Então, pois é, olha que sensacional. Tem coisas que acontecem. A pandemia não é necessariamente um grande desespero, a não ser em relação à saúde, né? Porque a gente tem que aproveitar esses momentos para mandar um abraço para todas as famílias que perderam seus entes queridos, aqueles que estão num processo ainda nos hospitais e tudo. A gente tem que levar muito a sério a pandemia e, ao mesmo tempo, agradecer aos médicos, aos profissionais da saúde em geral, que têm se dedicado tanto, né, à proteção da vida das pessoas. Coelho, eu acho que esses pontos que você colocou, acho que são muito interessantes, né? Eu que, né, meu negócio é o tal, né, é transformar a ameaça em oportunidade. Eu gosto muito eu digo que, para mim, 2 bons filósofos brasileiros são Geraldo Vandré, que diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E também eu falo muito do Jair Rodrigues, que fala, olha, vem, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Também, nós não somos uma Suécia, nem uma Finlândia, a gente não tem um socialismo de Estado capitalista desenvolvido, né? E claro que as condições do Brasil têm melhorado muito, a gente já viu
isso nos últimos anos se transformando, a gente tem esperança, mas uma esperança realística, né, Coelho? Esperança de quem faz, esperança de quem se disponha. Eu admiro muito a sua disposição, né, de estar aqui para contribuir com o futuro da nossa região, da nossa cidade, né? Você não precisa disso, né? Mas eu vejo você disposto. E eu tenho a impressão que isso vem assim, lá da alma, do coração, né? É verdade. Na realidade, Carlos, você é sempre movido a desafios na sua vida, né? Os desafios são sempre presentes, você que encara ou não, né? Então, muita gente falou para mim, Coelho, você está com maturidade, você tem uma experiência administrativa, tanto na área pública como na área privada, né? Então, por que você não se coloca à disposição para enfrentar os desafios da Prefeitura de Campinas e tal? Eu tenho dito, olha, gente, eu não estava pensando nisso, não é uma coisa que eu estou dizendo assim, eu preciso ser de qualquer jeito. Eu acho que eu posso ser para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade da sua vida. E isso é um compromisso que eu posso assumir. Se eu tenho, vamos dizer, um pouco mais de experiência que os outros, já capacidade de gestão, eu tenho também uma sensibilidade social que nos leva ao diálogo. Esses dias agora, o Nizam Guanais falava, a grande realidade do momento agora é ouvir, ouvir e ouvir. Eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa. É ouvir e ouvir, planejar, definir metas e agir. No sentido de que você tem que ouvir todo mundo. Há queixas, há demandas. Toda cidade quer crescer. Tem coisas boas que foram feitas e coisas que precisam ser feitas, né? Então, a gente tem que ir para frente, se somar a gente boa. A honestidade tem que ser parte de todo o processo de discussão de qualquer coisa, de ação em qualquer nível, seja público ou privado, né? Mas a Janete Franklin está perguntando aqui para a gente, para facilitar para os alunos que realmente querem estudar e progredir, que não podem pagar uma faculdade. As faculdades públicas estão superlotadas, não podemos deixar estudantes das faculdades de educação, é a solução do país. Realmente, você sabe que houve um tempo que o pessoal da educação estava muito chateado, porque os cursos de pedagogia estavam passando por dificuldade, tinha menos gente interessada. Hoje, se você fizer qualquer análise, você vai ver que a pedagogia é muito mais do que saber criar uma metodologia de ensino, avaliar, gerir o ensino. É também a pedagogia das instituições, porque na medida em que você ensina as pessoas a serem empreendedores, a serem pessoas abertas a esse novo mercado, a novas soluções de vida, não é? A essa generosidade com que a profissão tem que tratar o outro e a sociedade. A pedagogia, ela está nas organizações hoje, de uma forma geral, e ela não está só nas escolas. Então, hoje, o profissional pedagogo é muito requisitado. Então, por isso é que os cursos de educação precisam ser sempre valorizados, para que o professor tenha melhor condição de trabalho, seja melhor considerado, haja mais recursos para a educação, e assim por diante. Isso a gente fala também para os profissionais da saúde, vale a mesma coisa, né? A Elisanita está perguntando, como incluir a massa de desempregados no mundo do trabalho? Carlos, essa eu vou deixar para você. Tá bom. Eu entendo, Coelho, e eu acho que é por isso que eu me desafiei. Esse programa, a tal, na verdade, ele vira um produto que eu ia lançar daqui a uns 2 anos. Eu estou com vários outros projetos muito envolvidos. Mas justamente a pandemia, esse susto que todo mundo está passando, né? Eu falei, não, tá bom, deixa eu tratar desse assunto agora. Então, vou tratar dele já. Já que eu sou especialista em futuro, já que meu negócio é juntar estratégia, design e acessar valores internos, etc. Sim. O ponto, eu me considero realista, mas eu tenho um viés muito forte de otimismo. Eu acredito que, e mais ou menos eu funciono assim, me diz quais são as condições de jogo que eu me arranjo, né? Isso, naturalmente, eu não quero dizer que eu sou autossuficiente, claro que não. A gente é interdependente, né? Acho que o que você acabou de colocar é justamente o ouvir, o interagir,
o se disponibilizar e assim por diante. Então, eu acredito na capacidade humana. Hoje a internet nos permite, Coelho, a gente tem o ensino formal, mas hoje eu já tenho muitos jovens que não querem fazer ensino superior, e eles não querem fazer ensino superior porque eles já criaram alguma utilidade que lhes dão renda, por exemplo, sendo expert em segurança de internet e coisas assim. Essa juventude tem uma habilidade muito maior que a nossa de viver nesse mundo. E muitas vezes, mais um espírito empreendedor, se tornam pessoas extraordinárias, como profissionais, e depois vão fazer faculdade muito mais tarde, mas por outra motivação. Então, o que eu quero dizer é que houve um tempo em que a única saída era o ensino formal superior. Eu continuo acreditando no ensino formal superior como um caminho importante, inclusive, para se construir relacionamentos, para entrar no mercado e assim por diante. Recentemente eu fui contratar um jovem, que é o Bruno, que é o meu técnico da área de... Até você teve contato com ele. E o Bruno já era bom de fotografia, já era bom de mídia. Eu falei, Bruno, excelente, eu quero você trabalhando comigo, mas eu só te contrato se você estiver matriculado na faculdade. Se não tiver matriculado na faculdade, eu não te contrato. É uma questão minha. Certo. E daí, por causa disso, ele foi atrás, se matriculou, está fazendo um curso de produção multimídia, uma coisa assim, está indo muito bem. Tá... É legal. Outro dia eu encontrei com o pai dele, ele falou, Carlos, o que você fez com meu filho? Porque fazia 3 anos que eu estava falando para ele que ele precisava fazer faculdade e ele não me ouvia. E ele conversou com você no fim de semana e está aí, né? Então, o ponto é um pouco isso. Você está empregado ou desempregado, o que as pessoas não sabem com ele, e eu trabalho muito isso, as pessoas não sabem o quão inteligentes elas são, porque elas não acessam sua inteligência emocional. Muitas vezes elas não sabem acessar sua inteligência de mindset. Ou muitas vezes mesmo, aquele modelo de inteligências múltiplas, a pessoa tem inteligências que ela nunca acessou. E certo. O que eu coloco numa situação como essa, todo mundo tem talento. Se você, e veja bem, eu sou cristão, mas eu vou dizer uma coisa aqui que está lá, isso vale para os judeus e vale para todo mundo, qualquer religião tem isso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É dito lá, eu acredito nisso, está em Gênesis. Certo. Poxa, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cara, você é muito capaz. Né? Deus criou o universo, poxa. Criou para você, né? Criou para você. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, como é que você está se achando um coitado? Não, você tem que acessar seus recursos. Agora vai atrás, né? Se arruma, se ajeita, se posiciona, né? E eu acho que é esse o desafio que nós estamos enfrentando. Acessa seus recursos, os recursos que você tem, exatamente como você falou, ouvir, planejar e executar. Sai fazendo. Hoje, né, as barreiras, justamente por causa da internet, se acessa um mercado que é mundial. Né? Se o Brasil está meio parado, os Estados Unidos já começou a voltar, a Europa já está funcionando, a Ásia já está em pleno, quase que em pleno vapor. Eu concordo. Tem demandas. Concordo. Então, claro, o nosso tempo está chegando. Estamos chegando, Coelho. Conversa boa, passa rápido. Né? A Anitta falava dos desempregados. É evidente que, num primeiro momento, você tem desempregados que deixaram o mercado de trabalho porque as empresas pararam. Né? Uhum. As empresas pagaram metade do valor de salário para alguns, colocaram outros em férias, demitiram outra parte. Então, são problemas de dramas pessoais e humanos que estão aí. Claro que a economia voltando, há uma chance de as pessoas recuperarem parte dos empregos e tal. A gente não sabe o quanto. Depende da capacidade da economia de se refazer. Mas, se você pegar uma massa de desempregados que existiu em função do avanço tecnológico, você sabe que o avanço tecnológico só transferiu a pessoa de um lugar para outro. Por exemplo, quando você tinha a colheita de café, que era toda manual, você sabe disso, porque você tem propriedade rural. Quando você tinha colheita de cana, de laranja, soja, tudo manual. Hoje é tudo automático, com tratores que vão
jogando isso nos caminhões e acabou. Então, aquelas pessoas que eram boias-frias, elas morreram, elas foram demitidas, claro, mas aonde que elas foram? Elas foram para algum lugar. Elas tiveram que se recapacitar e ir para outros setores, onde tinha atividade para desenvolver. Quando você tem um computador que tira o espaço de trabalho de 2, 3 pessoas, alguém tem que produzir esse computador, alguém tem que Claro. consertar esse computador, alguém tem que instalar os softwares dentro desse computador. Então, você vai mudando a força de trabalho. É claro que a tecnologia exige que quando você substitui a força de trabalho, se substitui por alguém que tem capacitação. Então, aqueles que estavam desempregados, o poder público, as escolas e tal, tem que dar uma chance para essas pessoas, delas terem a sua capacitação, para elas darem um salto necessário para acompanhar a mudança tecnológica. Se você acha que qualquer um tem condições de acompanhar, de per si, sozinho, ele não vai conseguir. Mas se você tiver os cursos técnico-profissionalizantes, se você tem, como a FUMEC aqui em Campinas, que faz a alfabetização de adultos, você tem várias coisas que você pode fazer para gerar mais conhecimento e fazer o cara saltar de patamar. Ele sai daquela condição que ele não sabia para uma condição que ele sabe alguma coisa. E depois, a hora que ele trabalha nisso, ele passa a se capacitar para ele saber mais coisa. E aí ele não para mais. E as pessoas vão se somando. Então, eu acho que a melhoria da qualidade da escola pública é algo essencial para esses jovens se preparar para novas demandas e novos desafios, que são ou para serem empregados ou para serem empreendedores. Nós temos que melhorar a capacidade de nós formarmos pessoas na vida que já estavam no mercado de trabalho. Um cara de 45 anos de idade, 50 anos de idade, ele é demitido, o que faz? Vai mandar ele para casa para ele ficar sem aposentadoria até não sei quanto tempo, que hoje a expectativa de vida é 75, 78 anos de idade para o homem e a mulher. Então, você tem que gerar, através dos órgãos públicos, políticas públicas de capacitação, para tirar o cara do desemprego, para lhe jogar numa situação onde ele saiba mais. Se não, o que você vai fazer? Você tem que gerar bolsa de desemprego para todo mundo. E aí o governo não aguenta, certo? Claro que você tem agora, com esse processo dos autônomos que ficaram sem atividades e tudo, você gerou oportunidades deles receberem R$600 por mês, a mulher receber 1.200 se ela era chefe da família. Então, isso ajudou muito nesse processo. Mas isso vai acabar. Agora se fala em mais 300 e mais 300. Mas se você não tem isso, se você não tem uma capacidade de pegar os desempregados que se formaram nesse processo da pandemia, se você não tem capacidade de transformá-los em uma força de trabalho mais qualificada, você vai ter uma grande quantidade de pessoas sem chance. E nós que somos educadores, nós não podemos aceitar isso. Nem empresário pode aceitar e tal. Por que o empresário não pode aceitar? Porque ele precisa de uma força de trabalho de qualidade para o seu produto ser melhor. Os órgãos públicos precisam de gente competente para fazer o trabalho que a comunidade precisa, e que precisa ter qualidade também. Então, tudo precisa de qualidade no mundo atual. Como é que você faz? Você vai gerar uma quantidade enorme de pessoas que não têm qualidade? Não pode, tem que ter política pública. E, de outro lado, aqueles que têm melhor competência, porque tiveram condições de escolaridade e tal, esses vão seguir o seu caminho e receber incentivos e tudo, mas eles vão trabalhar ou criando seu próprio negócio, ou trabalhando para alguém já nessa condição de um tipo de atividade que seja cambiável a cada momento, que possa atender à capacitação permanente, aos desafios, uma necessidade de entender o mundo de uma forma mais integrada, sem sectarismo, não olhando só para as bordas, mas olhando o conjunto da obra, que é o objetivo de transformar o mundo num mundo melhor. Coelho, essa conversa nossa está tão boa e o tempo passou tão rápido. Eu ia te fazer um convite, Coelho. Se você aceitasse, eu de quando em quando aqui convidar para você voltar, porque eu acho que tem muito assunto para a gente conversar. Então, se você aceitar o convite, nesse próximo mês, a gente, de vez em quando, acho que você tem muito a ensinar e a muito compartilhar conosco. Eu queria agradecer a tua
generosidade, está aqui conosco, né? Tem muitas perguntas e muitos comentários, eu vou te encaminhar, tá? E a gente vai respondendo. Aqui o nosso endereço é o Carlos Franco Futurei, em todas as redes, né? Você, com esse nome, eu estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no LinkedIn, tá? E nós temos essa live de segunda a sexta, Coelho. Fim de semana eu deixo para o pessoal do pagode, pessoal Eu estou fazendo umas de música sertaneja e também de samba e arrecadando alimentos. Eu tenho visto, muito bacana. Nós estamos num programa de arrecadando e não sabendo a quem entregar, entendeu? Nós arrecadamos, mas não sabemos quem vai receber. Porque a melhor maneira é você dar com a mão direita e não saber a esquerda para quem entregou, certo? Sensacional. Mas eu queria também, Carlos, nesse finalzinho, agradecer a você tudo, fazer uma citação a uma pessoa. O Josué de Menezes é alguém que tem trabalhado a questão das cidades inteligentes, as novas forças que vão se chamar, para que a gente tenha uma mudança de apropriação do espaço público a favor de comunidades, a favor de uma nova engenhosidade. Por exemplo, o centro de Campinas, né? Que é um centro que hoje está se deteriorando, muitas empresas parando, até o poupa-tempo saindo do centro de Campinas, que era um gerador, eu que criei o poupa-tempo em Campinas. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo demais com isso e querendo que se encontre uma solução para manter ainda no centro uma possibilidade de você atender as pessoas, né? Mas o Josué é um cara muito aberto e ele tem não apenas teorias, ele tem softwares e ele sabe trabalhar com a Unicamp, com outras pessoas. Na Unicamp também vai ter um grande projeto de uma cidade lá informatizada para abrir novas oportunidades de empreendedorismo de todos os níveis, desde o mais alto de negócios grandes até o empreendedorismo menor, todo articulado. Então, eu fui também fazer uma visita na Unicamp, lá no setor que está coordenando esse projeto, e o Josué me traz toda hora notícias e sugestões. Eu agradeço muito a ele é um cara muito inteligente, muito aberto à inovação. E a Lisanita, que mais uma vez fez pergunta aqui, mas nós vamos responder na outra forma, mas ela pergunta se a gestão pública terá a responsabilidade de capacitar essas pessoas que hoje estão com menor condição aquisitiva e de conhecimento. Certamente, a gestão pública é aquela que pode ajudar. E também, nós temos que criar coisas com as grandes empresas. Tem empresas que têm grandes lucros. Essas empresas têm grandes lucros, o que elas estão fazendo? Não estão dando dinheiro para combate ao coronavírus, fazendo hospital de campanha. Daqui a pouco não vai mais ter o hospital de campanha. Elas podem dar dinheiro para a capacitação das pessoas para esse mundo do trabalho, junto com a gestão pública, porque aí se tem uma diretriz e os recursos necessários para levar adiante uma ideia tão boa como essa. Parcerias públicas e privadas, sensacional. Coelho, então, save the date aqui. Daqui você já está convidado para estar aqui conosco daqui 4 semanas, se couber na sua agenda. A gente continua essa conversa, convido não só você, seu público, né? E para a gente debater um pouco mais, hoje eu queria debater um pouquinho mais de Campinas, mas o tempo passa muito rápido. Eu acho que Campinas é uma região tecnológica, uma região de grandes universidades e é uma região de grandes desafios, né? E eu acho que vai ser muito interessante ouvir um pouco mais de soluções aqui para Campinas, e eu acho que será ótimo se você puder estar conosco, Coelho. Eu queria... Muito obrigado. Você sabe que Campinas é nosso amor, né? Então, quem ama Campinas vai estar junto, essa que é a verdade. Muito bom. Coelho, fica assim minha gratidão, foi um prazer ter você conosco, um prazer ter todo o público aqui que está nos acompanhando. Nossa live é o contrário, viu, Coelho? À medida que vai passando o tempo, o número de gente na nossa live está aumentando e não diminuindo. Então, isso quer dizer que o papo está bom, tá bom? Então, é isso. Eu estou entrando imediatamente numa outra live, que eu tenho também um convidado, que é a Paula Ponce, eu vou estar abrindo aqui para ela. Se você que está nos acompanhando quiser continuar conosco, fica aqui. Nós vamos estar falando sobre justamente
a profissionalização para jovens que estão aí fazendo vestibular e Enem. Eu estou falando principalmente com muitos jovens não sabem que profissão fazer. Então, toda segunda-feira eu trago um profissional, um perfil profissional, e hoje nós vamos estar falando de ciências contábeis. Que bom. Então, eu vou estar seguindo aí, Coelho. Tá bem? Tá certo. Um grande abraço a você, Carlos. E obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês que nos assistiram, fizeram perguntas, sugestões, e eu espero que a gente tenha dado um pouquinho de contribuição no momento em que se esperam soluções para o pós-pandemia. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Coelho, parabéns aí pelo seu jeito de ser. Não precisa ser mais que isso, que você continue sendo o professor Eduardo Coelho. Tá? Obrigado. Uma bênção aqui na nossa região, um grande abraço, tá bem? Obrigado, um abraço a todos aí.